Fala, sexto ano, beleza? E aí, gente, como vocês estão? Então, galera, tô passando aqui pra gente fazer a nossa revisão, tá? Pra nossa P2, umas questõezinhas que são importantes, que eu acho que ajudam a gente a pensar em vários assuntos fundamentais para a nossa prova. Tudo bem? Vamos lá, galera. A primeira questão, que inclusive está aqui no plural, e inclusive vou colocar também na descrição do YouTube, tá? De que forma a jogada de gases poluentes para a atmosfera pode intensificar o derretimento de calotas polares? Gente, a lógica é a seguinte: quando a gente fala em derretimento de calotas polares, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de um fenômeno que está acontecendo no nosso planeta, que se chama aquecimento global, beleza? Como se dá esse fenômeno? Basicamente, nós temos em volta do nosso planeta uma camada de gases que nós chamamos de atmosfera. Show de bola? A atmosfera, como eu já falei, ela é uma camada de gases, tá? A função dela é basicamente segurar aqui dentro do nosso planeta o calor gerado pela radiação solar, a radiação que o Sol manda para cá. Show de bola? Os raios solares. A atmosfera, dentre tantas funções que a atmosfera tem, segurar aqui dentro o calor gerado pela radiação solar é uma dessas funções, beleza? Show de bola. E esse fenômeno natural nós chamamos de efeito estufa, tá? É como se fosse uma estufa que retém o calor. Show de bola? Presta atenção, segura o calor aqui dentro do nosso planeta. É um fenômeno fundamental para que a vida exista. Porém, o aquecimento global é o quê? É quando a humanidade, por meio de atividade industrial, agronegócio, eu estou falando de extrativismo vegetal, eu estou falando de extrativismo mineral, estou falando basicamente de agropecuária, tá? Quando nós, a partir dessas atividades humanas, além de, claro, né, gases poluentes que nós jogamos para a atmosfera por meio de carros, veículos diversos, enfim, quando nós jogamos esses gases poluentes para a atmosfera, é como se nós tornássemos a atmosfera mais densa, mais espessa. CO2 já está na atmosfera. Metano já está lá. Nós jogamos mais quantidade desses gases para a atmosfera. E a partir desse momento que ela vai ficando mais espessa, ela vai segurando aqui no nosso planeta uma quantidade maior de calor do que ela seguraria naturalmente. Tranquilidade? O que nós vamos começar a perceber? A mudança climática, porque a temperatura do planeta começa a aumentar, mudando os climas, né, as características dos climas que nós vamos encontrar aqui no nosso planeta nos mais diversos espaços. Isso é aquecimento global. O aquecimento global é basicamente uma complexificação do efeito estufa. É quando a humanidade pega o efeito estufa e o piora, o potencializa. Show de bola? Efeito estufa é um fenômeno natural, fundamental. O aquecimento global é quando a gente deixa a atmosfera mais espessa, porque nós jogamos mais gases para essa atmosfera. Tranquilidade? Então, quando a gente está falando basicamente de uma lógica em que a temperatura do planeta vai aumentar, cara, no Círculo Polar Ártico, no norte, e no Círculo Polar Antártico, no sul, nós temos calotas polares, nós temos geleiras. Se a temperatura do planeta está aumentando, elas vão derreter. E por que isso é muito negativo para a gente? Aumenta o nível dos oceanos, tá? Aumenta o nível dos oceanos. E 2, 70% de toda a água doce do nosso planeta está nas calotas polares. Se elas derretem, nós estamos literalmente jogando essa água doce fora. Porque quando ela se mistura com a água salgada dos oceanos, a gente perde essa água doce. E ela não volta, tá? Então, escreve assim como resposta no seu caderno. Eu vou ditar a resposta de cada uma dessas questões e você anota. Se quiser diminuir a velocidade, você pode. Se quiser voltar quantas vezes você quiser, você também pode. Tudo bem? Escreve assim:
A jogada de gases poluentes para a atmosfera aumenta a concentração de calor no nosso planeta, vírgula, gerando como consequência o aumento das temperaturas globais, vírgula, promovendo assim o derretimento das calotas polares. Ponto final. Tranquilidade? Questão Z de número 2. Explique amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Basicamente, é a diferença entre as maiores temperaturas em relação às menores temperaturas. Beleza? Amplitude térmica é a diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas que nós encontramos em determinados lugares que nós tenhamos a intenção de estudar. Tudo bem? Olha só. Quando você olha para um deserto, o deserto de dia ele é muito quente e à noite ele é extremamente frio. A amplitude térmica do deserto é muito grande. Por quê? Porque a diferença entre as maiores temperaturas, que são as temperaturas durante o dia, e as menores temperaturas, que são as temperaturas durante a noite, são gigantes. A diferença entre essas temperaturas é grande. Tio, por que no deserto essa amplitude térmica é tão grande? Porque existe um regulador térmico, que é o maior regulador térmico que nós temos no nosso planeta. Sabe quem é? A água. A água é o maior regulador térmico que nós temos no nosso planeta. Se o deserto é um ambiente seco, sem água, ele não tem esse regulador térmico, pelo menos uma quantidade necessária para que essa amplitude térmica fosse menor. Logo, de dia vai fazer muito calor e à noite vai fazer muito frio, porque a água não está regulando essas diferenças de temperatura. Sacou? Então, no deserto, presta atenção, não viaja. Presta atenção em mim, presta atenção no que eu estou falando. Então, no deserto, você vai ter temperaturas muito grandes durante o dia e temperaturas muito baixas durante a noite, por conta desse ambiente ser muito seco. Agora, Rio de Janeiro, que é uma cidade colada no Oceano Atlântico, que inclusive várias partes daqui sofrem, né, de maritimidade, ou seja, a umidade que vem do oceano influencia diretamente no clima dessas localidades. Cara, você tem uma cidade úmida de maneira geral, com umidade presente. Logo, a amplitude térmica aqui será muito maior do que numa região desértica, porque a água regula as nossas temperaturas. Então, durante um verãozão, fevereiro, no Rio de Janeiro, tu vai ter 40 graus. 30 e poucos graus. Agora, durante os períodos frios, você vai ter o quê? 21, 20, 19? Num dia muito frio, 17? Mesmo assim, depois de um tempo, já começa a esquentar logo. Gente, pra gente que é aqui do Rio de Janeiro, 20, 21 graus, 19, 18, 17 é muito frio. Agora, para o restante da humanidade que vive em países onde a temperatura é muito mais fria, cara, 19 graus não é frio. 20 graus não é frio. 21 graus é verão para muitos países. 20 graus é verão para muitos países. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, a amplitude térmica ela é muito pequena. Por quê? Porque a água regula as nossas temperaturas, não deixando que a diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas seja muito grande, seja muito expressiva. Tudo bem, gente? Bem de boa, né? Já no deserto, como é mais seco, essa diferença é muito maior. Muito de boa, né? Então escreve assim no seu caderno. Amplitude térmica é a diferença entre as maiores
e as menores temperaturas de uma dada localidade. Ponto final. Questãozinha de número 3. Diferencie elementos climáticos de fatores climáticos. Elementos climáticos são basicamente aqueles elementos que são base para todo e qualquer clima. Quando nós vamos avaliar o clima de uma localidade, nós buscamos primeiro os elementos climáticos. Os fatores climáticos são fatores que vão se relacionar com esses elementos e dizer como esses elementos climáticos irão se comportar. Quer um exemplo? Ei, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção aqui. Presta atenção em mim. Quer ver um exemplo? Temperatura é um elemento climático. Temperatura, pressão e umidade. São os 3 elementos climáticos, tá? A latitude, que é um fator climático, ela vai dizer como a temperatura vai se apresentar, como a temperatura vai se comportar. Almir, como assim? Olha só, quanto mais perto da linha do Equador um país está, maiores serão as suas temperaturas. Ou seja, mais quente será esse país. E quanto mais afastado da linha do Equador, mais frio será esse país. Logo, menores serão as suas temperaturas. Tio, por que isso acontece? Porque o nosso planeta ele é esférico e ele gira tortinho, inclinadinho. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que possa mostrar. Não tem. Tem uma garrafa, tá? De repente ajuda a gente a pensar. O nosso planeta, ele não gira assim no espaço, ele gira assim, tortinho. O que isso gera como produto, como consequência? Isso gera que localidades que estão aqui no meio do planeta, que estão na linha do Equador, esse meio do planeta, digamos assim, meio entre aspas, tá? É onde nós encontramos o paralelo principal, que é uma linha imaginária, tá? Que é a linha do Equador. É o paralelo mais importante, é o paralelo de 0 graus, tá? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastado, mais frio. Por quê? Porque quem está mais próximo da linha do Equador recebe a radiação solar perpendicularmente. Ei, presta atenção no que eu estou falando. Quem está mais próximo da linha do Equador recebe a radiação solar perpendicularmente. O que isso significa? Significa, em outras palavras, que recebe a radiação na cara. É um socão de radiação solar na cara, por isso que é mais quente. Agora, quem está mais afastado da linha do Equador tem mais dificuldade de receber essa radiação. Os raios solares literalmente se entortam para poder chegar nessas localidades. Logo, são mais frias. O que eu acabei de te explicar? Quando nós falamos nessa distância de uma localidade em relação à linha do Equador, nós estamos falando de latitude. Ei, presta atenção, isso é fundamental. Nós estamos falando de latitude. Se uma localidade está mais afastada da linha do Equador e por isso ela tem temperaturas mais baixas, é a latitude, que é um fator climático, dizendo como que a temperatura, que é um elemento climático, irá se apresentar, irá se comportar. Tranquilidade? Já falamos bastante sobre isso em sala. Eu acho que nesse ponto em específico vocês estão tirando onda, né? Então escreve assim no seu caderno. Elementos climáticos são os elementos fundamentais para a delimitação. Ou você pode colocar definição, tá? Mesma coisa. De um clima. Ponto. Aí você escreve: os fatores climáticos interagem com os elementos climáticos, influenciando na forma como estes irão se comportar. Ponto final.
Tranquilidade. 4. Explique correntes marítimas e massas de ar. Pessoal, corrente marítima lembra do filme do Nemo, Procurando Nemo, quando a Dory e o pai do Nemo, esqueci o nome dele, tá? E o pai do Nemo encontram aquela tartaruga, gente fina pra caramba, presta atenção. Encontram aquela tartaruga, gente fina, maneira pra caramba. Que tá ela e o filhinho dela, inclusive. E aí, em um dado momento, eles entram num tubo d'água dentro do oceano e eles pegam uma velocidade gigante. Aquele tubo d'água existe. Aquele tubo d'água é uma corrente marítima. Correntes marítimas são porções do próprio oceano, com velocidades diferentes, com salinidade diferente, com densidade diferente. Tio, como que elas surgem? De onde elas surgem? Basicamente, o nosso planeta, ele gira em torno do seu próprio eixo. Ele tem esse movimento de rotação. Isso faz com que grandes superfícies, como oceanos, sintam esse movimento e desenvolvam esses comportamentos. A existência de correntes marítimas se dá por conta da própria rotação do seu planeta. Tranquilidade? Então, correntes marítimas são isso. São porções do oceano que têm velocidades diferentes, densidades diferentes, tá? Direções diferentes do restante da água ao seu redor, diga-se de passagem. Tá? E essas correntes marítimas podem ser quentes como elas podem ser frias. E essas correntes marítimas, quando passam na costa de um país, influenciam a corda. Preste atenção em mim. E essas correntes marítimas, quando passam na costa de um país, elas influenciam na temperatura desse país, desse estado, desse município, enfim, dessa cidade, enfim. Porque se ela é uma corrente marítima quente, ela vai influenciar essa localidade com características quentes. Se ela é uma corrente marítima fria, ela vai influenciar essa localidade com características frias. Tranquilidade. Agora, e massas de ar? Você conhece massa de ar? Quando você olha para o céu, você vê massa de ar todo santo dia. Sabe a nuvem? Nuvem, pô. Nuvem. Massa de ar. Toda nuvem é uma massa de ar. Massa de ar basicamente é formada pela evaporação e pela evapotranspiração que se desenvolvem aqui na superfície. Essa umidade, esse vapor d'água, ele sobe, ele é evaporado, vai se juntando, se aglomerando na atmosfera e o resultado são massas de ar. Se é uma massa de ar formada sobre um país quente, sobre uma localidade quente, ela será uma massa de ar quente e úmida, geralmente. Se ela é uma massa de ar formada sobre uma localidade fria, ela será uma massa de ar fria e geralmente seca. Há exceções, mas para agora vamos ficar no basicão, beleza? No basicão, no geral, se a massa de ar é quente, ela é úmida. Se ela é fria, ela é seca. Novamente, há exceções, não vou abordá-las agora. Presta atenção, vem comigo, tá? Tudo bem? E essa massa de ar, essa nuvem, conforme ela vai se deslocando, tio, por que ela se desloca? Lembra que o planeta gira? Lembra que grandes superfícies sentem essa rotação do seu planeta? Você é um ser humano, você é muito pequenininho. Você, para o seu planeta, você é muito pequenininho. Sabe, você não sente essa rotação do planeta. Você vê as massas de ar se movimentando, você vê, você estuda as correntes marítimas, você consegue perceber, né, uma série de fenômenos. Porém, cara,
No dia a dia, você é muito pequenininho. Agora, grandes substâncias, grandes superfícies sentem essa rotação. Então, essas massas de ar, essas grandes nuvens, elas vão se deslocar pelo nosso planeta por conta dessa rotação que o planeta desenvolve. Então, conforme essas massas de ar elas vão se deslocando sobre as mais variadas localidades, elas vão influenciando os climas dessas localidades. Se a massa de ar é quente, ela vai influenciar levando essas características quentes e úmidas para outros lugares. Se a massa de ar é fria, ela vai influenciar outros lugares do planeta com essas características frias e secas. Tranquilidade? É basicamente isso. Se não fosse pela Amazônia, o Rio de Janeiro seria muito mais seco do que ele é, tá? Porque, claro, nós temos a influência que vem do oceano, mas a umidade, a massa de ar formada na Amazônia, que é a massa equatorial continental, presta atenção no que eu estou falando, não dorme, presta atenção em mim. A massa equatorial continental, para os íntimos MEC, a massa de ar formada sobre a Amazônia, ela tem uma umidade tão grande, tão grande, tão grande, que ela influencia o seu país inteiro. Ela influencia o Rio de Janeiro. Eu vou além, ela influencia o planeta. Tudo bem? Com as suas características quentes e úmidas. Por isso que a Amazônia é fundamental para a humanidade. Não é só para o Brasil, é para a humanidade. Dentre tantas outras funções que ela tem também. Tá? Então escreve assim no seu caderno. Correntes marítimas, 2 pontos. São porções do oceano com características específicas. Vírgula, podendo ser, 2 pontos, salinidade, vírgula, temperatura, vírgula, velocidade, vírgula, dentre outras, ponto. Embaixo, massas de ar, 2 pontos. Presta atenção, hein? Presta atenção, o bagulho é importante, presta atenção. Massas de ar, 2 pontos. São formadas pela evaporação e pela evapotranspiração e influenciam os mais diversos espaços do planeta com as características dos locais onde foram formadas. Ponto final. Questãozinha de número 5, tá? Apagou aqui para mim, só um minutinho. Tá. Quais os principais tipos de clima que nós encontramos no nosso planeta? Eu tô olhando aqui no meu celular, tá, gente? Aí a tela apaga de vez em quando, por isso que eu dei essa demorada agora para responder, para ler a questão. Quais são os principais tipos de clima? Cara, equatorial. Já pode escrever no seu caderno, tá? Já é a resposta. Equatorial, tropical, subtropical, temperado, desértico, subpolar, frio, frio de montanha e polar. Eu fiz uma listinha aqui para eu não esquecer de nenhum, tá? E ponto final. São basicamente esses. Pessoal, como a gente já falou em sala, quando nós conversamos sobre clima, você tem que primeiro se ligar no nome desse clima. Tem que se ligar no nome desse clima. Porque você sabe que o clima tropical, ele em geral, de novo, há algumas variações, mas lá no 7º ano a gente vai estudar essas variações. Tudo bem? Para agora, o clima tropical, ele é quente e úmido. Beleza? O clima subtropical, olha esse nome, subtropical. Tem um troço na frente do tropical, não tem? Tem um sub na frente do tropical, não tem? O que isso nos indica? Ei, presta atenção. O que isso nos indica? Que ele não é um clima tropical normal, digamos assim. Ele é um clima tropical diferente. Ele tem um sub na frente.
Ele não é nem tão quente quanto um clima tropical tradicional. Rio de Janeiro, por exemplo, o clima do Rio de Janeiro é clima tropical, tá? Porém, ele não é tão frio como um clima temperado, que é um clima de localidades de latitudes maiores. Ele está no meio do caminho. Um pé no tropical e um pé no temperado. Sabe aonde você vai encontrar o clima subtropical? Na região sul do Brasil. Então, se você se ligar no nome do clima, meio caminho já foi. Clima equatorial vai aparecer em localidades que estão próximo da onde? Da linha do Equador. Ponto. Se está perto da linha do Equador é o quê? É muito quente. E já entendemos que se é quente, é úmido. Ponto. Quais são as características do clima equatorial? Muito quente e muito úmido. O clima equatorial é um clima tropical elevado à segunda potência. É o tropical ao dobro, presta atenção. E, cara, sendo muito sincero, os outros climas, se você seguir essa mesma linha, é fácil de pegar. O clima polar é quente ou frio? O clima frio é quente ou frio? Se é frio, é úmido ou seco? Se é polar, é úmido ou seco? Acompanha o raciocínio. Se é temperado, a gente já entendeu que é frio. Se é frio, é o quê? Tá entendendo como é que é a linha de raciocínio para você conseguir entender sobre clima? É fácil, cara. Não é muito complexo, não. Tá? Clima frio de montanha. Olha o nome. Frio de montanha. Cara, tem uma montanha na parada, não tem? Se é ter uma montanha, é um relevo alto ou baixo? Ei, não viaja. Se tem uma montanha, é um relevo alto ou baixo? Alto. Já estudamos que a altitude é um outro exemplo de fator climático. Quanto mais alto é o relevo, menor é a quantidade de gases atmosféricos que seguram, que retêm o calor, logo é mais frio. Então esse clima é o quê? Entenderam a linha de raciocínio, cara? Tá tudo no seu caderno. Lembra do que eu falei com vocês em sala? Preste atenção no que eu acabei de falar aqui na revisão. Ei, preste atenção, não viaja. Preste atenção no que eu acabei de falar aqui. Cara, é mole. Clima é mole. Tem que prestar atenção no nome, prestar atenção em qual parte do planeta você está. E aí você vai conseguindo entender e já começar, tipo assim, pô, se esse clima tem esse nome, ele provavelmente está nessa parte do planeta. Então tem essa e essa característica. E geralmente é isso mesmo, tá certo? Tá? Clima é exatamente isso. Não é à toa que essa perguntinha apareceu agora na nossa revisão. Porque nesse momento a gente já conversou aqui, nesse vídeo, sobre latitude, sobre fatores climáticos, sobre elementos climáticos, para que quando você chegue nessa questão da revisão, você vire e fale, já consigo desenrolar aqui bem a relação entre elementos climáticos com fatores climáticos. Já sei mais ou menos como identificar essas características desse clima. Sacou? Vamos para a próxima. 6. Quais as principais atividades que intensificam o aquecimento global? Um minutinho. Que atividades são essas? Já falamos muito. Ei, presta atenção. Não viaja. Olha para mim. Olha para mim. Já falamos muito sobre isso em sala. Quais são as duas principais atividades que complexificam, que intensificam o aquecimento global? A mais importante de todas, agronegócio. 2, indústria. O agronegócio está pensando basicamente em agropecuária. Como que isso se dá no Brasil, por exemplo? Você desmata uma área gigantesca de floresta, gigantesca, não é tamanho de Maracanã, não é. Maracanã é um terreno pequeno, frente ao que é a Amazônia. Maracanã não é uma terra grande. Você desmata áreas gigantescas do tamanho de bairros, de municípios, de estados, e você planta soja. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, cara, se você não sabe.
O principal produto que o Brasil vende para o planeta é soja. Então você desmata uma área gigantesca, planta em cima a soja, só que vou te falar uma parada, presta atenção em mim. Vegetação, todo tipo de vegetação, todo tipo de árvore, tem uma característica crucial. Qual é essa característica? Ela absorve o CO2. Ela não deixa o dióxido de carbono ir para a atmosfera. Mas se não tem árvore, não tem ninguém para segurar esse dióxido de carbono. E vou dizer mais. Se a árvore, presta atenção, hein? Não viaja. Ei, eu tô aqui, presta atenção em mim. Se essa árvore, que estava cheia de dióxido de carbono lá dentro, é derrubada, esse dióxido de carbono some num passe de mágica? Não. Ele vai para a atmosfera, intensificando o aquecimento global. Olha que interessante. Ou seja, quando o agronegócio desmata uma área gigantesca para colocar soja no lugar, olha o impacto gigantesco que ele está gerando. Vamos falar agora da pecuária, porque é agropecuária. Agro de agricultura, pecuária de pecuária. Agropecuária, tá? Pecuária. Criar boi, criar vaca, galinha. Bacana. Você desmata uma área gigantesca novamente, coloca um monte de boi. Hoje, foi hoje ou foi ontem de madrugada? Enfim, entre hoje e ontem, e aí eu tô gravando esse vídeo no dia 29 de junho de 2023, o IBGE lançou os primeiros resultados sobre o censo de 2022. A população brasileira totaliza 203 milhões de habitantes. No Brasil, nesse momento em que nós conversamos, segundo dados de 2021 do próprio IBGE, nós temos mais ou menos 224 milhões de bois. Ou seja, no seu país, no Brasil, existe mais boi do que gente. Se você for ver o número de vacas, é maior do que gente também. O número de galinhas, também. O de porcos é menor. São mais ou menos 80 milhões, se não me falha a memória. Só que olha só, ei, presta atenção, a população da Alemanha é de 80 milhões de pessoas. Nós temos uma Alemanha dentro do Brasil só de porco. Tá, Almi, e por que você está me falando isso aí tudo? Porque porco, vaca, boi, soltam um pum, fazem cocô, arrotam, fazem xixi. E o que eu tenho com isso, Almir? Esse pum do boi tem metano. Esse arroto da vaca tem metano. Para onde você acha... Ei, presta atenção. Para onde você acha que vai esse metano? Para a atmosfera. Que vai aumentar o quê? Me responde. Eu sei que você sabe. Vai aumentar o quê? O aquecimento global. Só que não é um boi. Não são dois bois. São 224 milhões de bois. Soltando pum e arrotando. Talme, e o xixi e o cocô? Esse boi, essa vaca e tantos outros animais, eles consomem, eles se alimentam, né? Claro, de pasto e tal, bacana, mas de ração que o fazendeiro dá para eles, o produtor dá para eles. Essa ração tem uma quantidade de hormônios, muitas vezes, que é gigantesca. Esse cocô, quando bate no solo, essa urina, quando bate no solo, ela vai interagir com a própria composição. Presta atenção, não viaja. Vai interagir com a própria composição do solo. Galera, presta atenção. A composição química do solo vai ser alterada. Se ele era um solo de tipo X, agora é do tipo Y. E aí as plantações que davam ali naquele solo não vão dar mais. Isso sem falar do agrotóxico utilizado nas plantações, porque ele vai cair em rios, vai poluir os solos, vai chegar nos lençóis freáticos, que são as zonas saturadas do solo. Esses lençóis freáticos alimentam os rios com água, poluindo os rios. Vai chegar no peixe que você come. Vai chegar na plantação de alface, sei lá, que seu pai e sua mãe compram na feira local ou no mercado local que você vai comer na hora do almoço. Entendem como isso é complexo?
Então, olha só, é basicamente isso. Ah, e a indústria? Cara, a indústria joga dióxido de carbono para a atmosfera. Sempre. É assim desde a primeira Revolução Industrial. Indústrias jogam dióxido de carbono para a atmosfera. Quais são os dois principais, já te dando a resposta, inclusive, de novo, para essa número 6. Quais são as principais atividades que intensificam o aquecimento global? 1. Aquecimento global. Perdão. 1. Agronegócio. E 2. Indústria. Ponto final. Foi. Próxima questão, 7. Explique como os climas influenciam as atividades humanas. Gente, olha só. Os climas, eles influenciam uma série de coisas no planeta, assim como a vegetação também, beleza? A atividade econômica que as pessoas vão desenvolver em um dado local depende também, não só, tá? Mas também, presta atenção, do clima que existe ali. Então, se, por exemplo, o clima é mais quente, mais úmido, se você é um agricultor, você não vai plantar uma espécie que é típica de ambiente frio e seco, pô, não faz sentido. Beleza? É basicamente isso. Os climas influenciam na atividade humana, porém, todavia, entretanto, com tecnologia, você planta o que você quiser, no lugar que você quiser. O Brasil é o maior produtor de soja e soja nem é uma espécie agrícola típica do Brasil. Se não me falha a memória, a soja é típica de país frio. E o local onde ela é mais produzida é lá no Centro-Oeste, que é um clima quente e seco. Então, assim, com tecnologia, você planta o que você quiser, no clima que você quiser, no lugar que você quiser. Mas se você é um seu João, uma Dona Maria, que não tem a tecnologia de um complexo agroindustrial do agronegócio, você não tem acesso a essa mesma tecnologia. Então, vai ter que se guiar pelo clima sim, beleza? E claro, que até para a galera do agronegócio, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, que querem plantar, por mais que eles tenham tecnologia, cara, se você planta uma espécie adaptada para aquele clima local, é muito mais fácil. É muito mais certeiro de que você vai conseguir safras e safras gigantescas. Tudo bem? Então, para essa número 7, escreve assim: os climas vão determinar, em muitas situações, quais serão os tipos de atividades que os humanos irão desenvolver nas mais diversas localidades do planeta. Ponto final. Pessoal, ficou um pouquinho grande essa revisão, 38 minutos mais ou menos, mas está completa, tá? Assistam quantas vezes for necessário, tá? Quantas vezes forem necessárias. Voltem, diminuam a velocidade, tá? E, gente, espero ter contribuído com vocês. Infelizmente, eu faltei uma semana porque eu fiquei doente. Depois tiveram os preparativos para a Feira Cultural. Isso acabou atrapalhando um pouquinho o nosso conteúdo, mas conseguimos fechar tudo. Tá? Teve essa troca de professores também que acaba atrapalhando um pouco, mas tudo bem. Conseguimos fechar o nosso conteúdo, tá? Nossa revisão está pronta, está feita aqui em vídeo para vocês, tá? Para a prova, peguem o que nós escrevemos no caderno sobre os módulos que vão cair, beleza? Vejam os resumos que fizemos lá, tá? Vejam os exercícios que fizemos no livro e façam essa revisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? E essa revisão foi baseada nos principais exercícios do seu livro, tá? E também pensada sobre a sua prova. Tranquilidade? Gente, olha só, beijo no coração, fiquem com Deus, até semana que vem, boas provas e ó, tamo junto, tá? Valeu!